prepara esse ambiente. Nós entregamos o nosso melhor louvor, nós entregamos a nossa melhor adoração, Pai. Que nessa manhã o Senhor venha falar conosco, que o nosso coração venha estar derramado na Tua presença, que a Tua glória venha inundar este lugar, Pai. Que nós sejamos vasos para ser cheios da Tua presença. Espírito Santo, cuida de nós. Escuta as nossas orações, Pai. Que nessas 12 horas as pessoas que entrarem aqui, Senhor, sejam transformadas, sejam libertas, venham ser saradas, restauradas, Pai. Não só eles, mas toda a sua família, Pai. Nós entregamos este lugar em Tuas mãos. Nós entregamos os nossos pedidos em Tuas mãos. Que esse dia venha ser um memorial na vida de cada um. Deus, que o Senhor venha para transformar, que o Senhor venha para mudar, para fazer algo novo na vida de cada um. Que às 12 horas, Pai, as pessoas venham entrar, mas não venham sair da mesma forma. Que a Tua glória venha inundar os nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. É muito prazer. Shalom. Meu nome é Valesca, que é para quem não me conhece. É muito gratificante estar aqui nessas 12 horas, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu sou psicóloga, hoje eu atuo no RH, né? Não atuo clinicamente, mas eu queria falar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, né? Eu não nasci no berço evangélico. Meus pais se converteram depois do meu nascimento e hoje a minha mãe está, mas meu pai ainda vai se converter. E o meu processo de conversão foi um resgate da minha identidade. Pode não parecer, mas eu ia para baile, eu ia para pagode, ia para esses lugares assim. E teve um dia que eu estava em uma dessas festas e eu olhando para o lugar, né? Eu sempre ia ao culto, frequentadora, né, de culto, mas não membro. E nesse processo, teve um dia que eu estava numa dessas festas e eu conversando, brincando lá com o pessoal, veio uma voz, falou assim: esse não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Muito engraçado, porque eu estava, assim, sem entender, eu parei o que eu estava fazendo, olhei para o lado, olhei para o outro, pensei que alguém tinha falado comigo, mas não. Foi dentro do meu coração essa voz e reforçou em mim. E na segunda vez que falou, eu larguei tudo, fui para casa. E na semana que eu escutei essa voz, um amigo meu, ele virou para mim e falou assim: Valesca, a minha irmã falou que só vai no encontro se você for. Você vai? É o encontro lá da minha igreja. Eu falei assim: eu vou. Ele nem precisou perguntar 2 vezes, ele nem precisou pedir. Ele só falou assim: vamos? Eu falei assim: vamos. Porque eu sabia que o Senhor tinha preparado aquele momento para mim. Eu sabia que o Senhor tinha preparado um momento para resgatar quem eu era, para me transformar. E hoje eu sou líder do Ministério da Consolidação aqui da igreja, junto com a Ângela. Hoje eu tenho a minha célula abençoada para a graça de Deus. E às 12 horas é um marco na minha história. Às 12 horas eu estou no Projeto Vida. Esse ano fazem 11 anos no Projeto Vida. E às 12 horas sempre foi um divisor de águas para mim. Eu sempre me entreguei, eu sempre busquei, desde quando eu me converti, eu sempre tive um temor muito grande pelo Senhor. E às 12 horas em cada 12 horas que eu participei, parecia que eu estava me aproximando cada vez mais. Que a minha identidade estava sendo forjada cada vez mais. Que eu estava ficando cada vez mais semelhante a Cristo. E hoje eu profetizo sobre a vida de vocês. Que essas 12 horas sejam um divisor de águas na sua vida. Que essas 12 horas sejam resposta de oração para vocês. Que essas 12 horas transforme a sua identidade para ser uma identidade semelhante a Cristo. E hoje meu tema é identidade. E durante a semana, né, desde quando o pastor falou que eu ia ministrar nas 12 horas, primeiro bateu um nervosismo, quase surtei, mas voltando à sanidade,
eu comecei a orar pedindo a Deus, né, um direcionamento da palavra. E nesse período sempre veio a mim identidade. Identidade, para quem não sabe, o Projeto Vida, ele todo ano tem uma proclamação, e esse ano é um ano da identidade. E desde quando eu entrei no Projeto Vida, eu comecei a viver cada proclamação, a viver cada palavra que saía dessa proclamação. E não diferente, eu precisava falar sobre identidade. A identidade que hoje é proclamada, esse ano na nossa igreja, é um resgate. É algo para nos transformar, para nos mudar de dentro para fora. E hoje, que eu desejo e declaro sobre a sua vida que a sua identidade venha a ser transformada. A sua identidade venha a ser restaurada. E, para começar, o que é identidade? Uma definição básica de identidade é o conjunto de características, valores, crenças, experiências e atributos que definem o indivíduo ou grupo, distinguindo dos demais. É algo pessoal. É algo que tem características, tem os seus valores, suas crenças e, claro, suas experiências. Para a psicologia, refere-se ao senso de quem eu sou, construído ao longo da vida com base em experiências, relações sociais, cultura e autoconhecimento. A identidade envolve tanto elementos internos, como personalidade, valores, desejos, quanto externos, seus papéis sociais, expectativas culturais, vínculos familiares. Tem um teórico, né, que estudou um pouquinho sobre desenvolvimento humano, que se chama Erik Erikson. E ele trouxe uma teoria de desenvolvimento psicossocial, porque nós, seres humanos, somos biopsicossociais. Então, temos a parte física, fisiológica, temos a parte psicológica e temos a parte social, na construção da nossa personalidade, na construção da nossa identidade. E ele trouxe essa visão sobre a teoria de desenvolvimento psicossocial. Ele afirmou que a formação da identidade é uma das tarefas centrais da adolescência. Ele escreveu o processo como uma busca por coerência interna, continuidade e pertencimento social. A nossa identidade, ela não é só construída na adolescência, ela é um processo. Ela começa na sua fase da infância e ela vem sendo construído ao longo dos anos. E na nossa adolescência, ela é reafirmada. Por que ele enfatizou na adolescência? Ele define 8 estágios durante a nossa vida do desenvolvimento psicossocial, né? E cada fase, ele vai apresentando as suas dificuldades, aquilo que você precisa, as suas crises. Quando ele fala crises, é os elementos internos e externos que estão entrando em conflito. E você precisa desenvolver estratégias para conseguir vencer esses conflitos de forma saudável. E cada fase desse crescimento, desse desenvolvimento, vai trazendo uma evolução e o fortalecimento da sua identidade. A adolescência é tão crítica, as pessoas sempre falam assim, a fase da adolescência, eu tenho um adolescente em casa, aquele terror, aquelas dificuldades. Por quê? Na adolescência nós temos aquela crise, como se fosse uma crise existencial. Por quê? Ele está numa confusão de papéis e como lidar com a sua identidade. Ele está se descobrindo, ele está entendendo o seu papel no mundo, ele está entendendo aquilo que ele foi chamado, como ele vai lidar com essas situações, como ele vai lidar com os seus sentimentos, como ele vai lidar com as pressões que são colocadas nele. E a adolescência é um fator decisivo ali, na construção da sua identidade. É uma busca por si mesmo, porém com muitas dificuldades para definir o seu papel. E hoje, a Bíblia nos fala que o nosso papel, qual é o nosso papel? E define a nossa identidade. Em 1 João 3, versículo 1 e 3 diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filho de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. E falando um pouquinho da identidade,
Aqui o versículo ele fala que nós somos filhos de Deus, que muitas das vezes nós não conhecemos, não entendemos o nosso papel. Igual no período da adolescência, nós estamos vivendo vários conflitos. O conflito interno, que é o desejo pelo mundo, que é o desejo pela carne, e os nossos papéis, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso é uma decisão que nós precisamos ter para executar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E um dos pontos que eu quero falar também é sobre os elementos internos e externos, que na construção da nossa identidade. E para falar sobre os elementos internos que influenciam a nossa identidade, precisamos responder uma pergunta que gera muitas crises, muitos conflitos internos. Quem eu sou? E em Romanos 8, 14, 15 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nesse âmbito, existem diferentes teorias, estudos, para definir quais são esses elementos internos, como eles interagem. Então, nós temos vários estudiosos que tentam trazer a sua vivência, a sua experiência de pesquisas científicas com base na nossa identidade, das nossas características, da nossa personalidade. Mas hoje eu queria falar um pouquinho de uma teoria que é muito disseminada na igreja, que foi escrita por Hipócrates. Conhecido como o pai da ciência, ele vivia na época dos gregos, né, onde tinham muitos deuses, e tudo isso era atribuído aos deuses. Se eu sou dessa forma é porque Deus os quis, porque ele me predestinou para isso. E aí ele trouxe a luz da ciência com essa teoria, que são a teoria dos temperamentos. A teoria do temperamento, ele é dividida em 4 temperamentos. E a igreja hoje, ela também entende esse temperamento. Não estou falando que ela é a única que existe, mas que hoje eu queria trazer essa reflexão com base nela. Porque eu consigo enxergar, e através de alguns livros também que eu já li, que a gente consegue entender um pouco sobre os nossos processos, o nosso interior, com base nessa teoria. A teoria ela divide em 4 temperamentos, que é o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E lembrando, né, é sempre importante, como psicólogo a gente sabe que nada é imutável e nada é algo único. Quando eu falo algo único, não é porque você é sanguíneo que você precisa ter esses comportamentos específicos, que você vai lidar sempre com essas situações dessa forma. Não, nós somos um conjunto de relações. Nós temos vários fatores que nos influenciam. E nenhuma pessoa é direcionada só por um temperamento, como Hipócrates disse. Mas somos os conjuntos de alguns temperamentos, uns mais latentes e outros menos latentes. Quando a gente fala latente, é aquilo que está mais evidente. Então, tem uns que são mais evidentes na nossa vida, onde identificamos mais fácil, e tem outros que não são tão latentes. Falando um pouquinho sobre o sanguíneo. O sanguíneo, todo mundo fala, sempre quando eu converso, eu falo assim, é incrível, todo mundo fala assim, eu sou sanguíneo. Todo mundo é sanguíneo. Mas o sanguíneo, ele é aquela pessoa que é calorosa, amigável, simpática, que consegue atrair as pessoas, que é como se fosse um imã. Tem um bom papo, é otimista, despreocupado, se adapta fácil ao ambiente, é generoso, compreensivo, um bom companheiro. Porém, como todos os temperamentos, como todos nós temos também coisas que precisamos melhorar. Temos pontos que precisamos desenvolver. E o sanguíneo também tem pontos que precisa se desenvolver nessa construção de quem eu sou. E o sanguíneo, ele é emocionalmente instável, muitas das vezes egoísta. Ele coloca sempre o eu na frente. Um pouco explosivo, dificuldade de concentração, muito inquieto. E, em contrapartida, essa capa de ousadia que ele prega para todos, revela-se muita insegurança, muita dificuldade em lidar com o erro, muita dificuldade de assumir as suas dificuldades. E utiliza, essa capa para conseguir vencer as suas dificuldades. Se coloca, veste aquela capa de ousadia e mostra para todo mundo que consegue, porém internamente está nessa crise, nessa dualidade, onde para os outros
é o ousado e para si mesmo aquela pessoa mais frágil, onde sente muito mais e tem dificuldades de lidar. E um exemplo desse perfil na Bíblia é Pedro. Muito querido, muito conhecido, todo mundo fala de Pedro, das suas ações, da sua relação, né? Tanto como discípulo, como antes. Ele também era muito amável, alegre, mas também muito explosivo em alguns momentos. Em alguns momentos inseguro, em alguns momentos abandonando o seu chamado para viver aquilo que ele achava que era seguro lá atrás. E o outro temperamento se chama colérico. O colérico é um ativista prático, um líder natural, obstinado, muito otimista. Seu cérebro está sempre fervilhando de muitas ideias, projetos, objetivos, que geralmente são realizados. Ele é extrovertido, mas não tanto quanto o sanguíneo. Não intenso tanto quanto o sanguíneo. Mas ele traz em si algumas fraquezas, que ele se acha muito autossuficiente, ele confia muito no seu braço, ele confia muito na sua força, no seu poder de decisão. Impetuoso, genioso, áspero, muitas das vezes, sarcástico. E chega em alguns momentos até poder machucar, trazer algo que talvez seja um pouco cruel nas suas falas. E um dos exemplos na Bíblia do colérico, desse perfil, é Paulo. Mas a gente, na Bíblia, relata muito do Paulo depois de Cristo. É um colérico já transformado pelo seu espírito, transformado pelo poder da ação de Cristo. E um colérico, você consegue enxergar em Paulo aquele líder, aquele que consegue transmitir a sua informação, transmitir o poder e o amor de Deus para onde chega. O melancólico tem mente privilegiada, tem uma tremenda capacidade de experimentar todas as gamas de emoções. É aquela pessoa que sente muito, que vive muito as suas emoções são muito intensas. O maior perigo está em se entregar aos pensamentos negativos. Da mesma forma que as emoções elas são muito intensas, os pensamentos eles fluem muito mais rápido. E ele fica ecoando na sua mente. Ele fica martirizando você nos dia a dia. Isso, normalmente, a gente fixa muito nos pensamentos negativos. E o melancólico ele tem essa dificuldade em fixar muito os pensamentos negativos. Em alguns dos maiores gênios eram melancólicos, muito habilidosos, sensíveis, com muitas flutuações de humor, perfeccionista, aquele amigo leal, é analítico, gosta de analisar todas as situações. Em contrapartida, são muito geniosos, críticos, se cobram muito. Eles querem tudo certo, eles querem tudo do seu jeito. E a dificuldade de lidar com os imprevistos traz a emoção à tona e a dificuldade de lidar com os seus sentimentos para viver o imprevisto. E um dos exemplos na Bíblia é Moisés, né? Temos vários outros exemplos na Bíblia, como Jonas, Elias, Jacó, todos com sua história refletindo esse temperamento, onde apresentou uma dificuldade, um medo, o sentimento vai para a caverna, vai fugir das promessas de Deus e foi acabar parando na barriga de uma baleia. Então, o meu objetivo, falando um pouquinho dos temperamentos, não é dizer que um temperamento é melhor que o outro. É para te trazer a reflexão daquilo que está internamente em você, onde você consegue entender melhor as suas ações e seus pensamentos. E, por último, o fleumático. Calmo, acessível, agradável de conviver, sendo sempre eficiente e digno de confiança. Espirituoso e tem a mente sempre voltada para o lado prático das coisas, sendo conservador. Existem também suas fraquezas. E a sua maior fraqueza é a falta de motivação, a indecisão. Tem a capacidade de olhar a vida como um mero espectador. É a falta de continuar. Você começa, mas você não consegue terminar. Você não consegue se envolver. Você não consegue se entregar. Você não consegue se dedicar àquilo que você foi chamado para fazer. E acaba se tornando um contemplador da sua própria história. Com medo, com aquela falta de motivação para viver aquilo que Deus te chamou para fazer. E um exemplo na Bíblia, por sua natureza
calma, pacífica e paciente foi Abraão nesse temperamento. Os temperamentos, eles norteiam a nossa vida. Como lidamos com as situações, como eu disse, hoje o meu objetivo não é falar que um temperamento é melhor que o outro, que não é para você também sair falando que as pessoas, olha, você é fleumático, por isso que você faz isso, porque não é trazer um rótulo para você, é para você começar a refletir como você lida com as suas situações, com as coisas que você vive no seu dia a dia. O autoconhecimento, ele é essencial, e uma peça fundamental para você entender quem você é. Para você entender que, às vezes, para mim, uma dificuldade é muito grande, mas para outra pessoa não é tanto. Porque ela lida melhor com aquela situação, porque o temperamento dela é diferente. Ela lida melhor com as dificuldades em alguns temas da vida melhor que eu. E é através desses conjuntos internos, nós entendemos e enxergamos o nosso futuro, o nosso presente e como nós vamos lidar com as dificuldades, como nós vamos criar estratégias para viver aquilo que Deus preparou, nos chamou para ser. E todos teremos características internas positivas e pontos de melhoria. A grande questão é, estamos dispostos a deixar o Espírito Santo transformar? Estamos disponíveis ou deixando ele entrar para nos mudar? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Independente dos elementos internos que existem em você, hoje é importante entender que tudo é transformado pelo Espírito Santo. Tudo ele tem a capacidade de mudar, tem a capacidade de fazer algo novo, mas depende de nós, depende da nossa decisão, depende da nossa renúncia, depende do nosso posicionamento. E dos elementos externos que influenciam, as pessoas sempre falam assim, não, muito adolescente fala isso, né? Ah, não sou influenciado. A sua mãe vira e fala assim, não anda com fulano, não vai para tal lugar, não faz isso, não faz aquilo. E você fala assim, não, mãe, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não me influencia. Eu tenho uma personalidade, as pessoas adoram falar que tem personalidade forte. Eu tenho personalidade forte. E isso não vai me influenciar. Sinto muito te dizer, mas todos nós somos influenciáveis. Os elementos externos, como Eric Erickson disse, eles têm influência direta na nossa identidade. Têm influência direta na construção de quem eu sou. E quando eu falo elementos externos, são as nossas experiências, as nossas relações, o ambiente, a cultura. Nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. E essa sociedade gera influência sobre nós. Gera influência sobre como nós nos enxergamos, como nós nos percebemos. Gera influência em nós, em como nós lidamos com as situações. Quem nunca viu uma situação e pensou, se eu falar, será que vão me julgar? Como que as pessoas vão lidar com o meu posicionamento? Isso é influência do meio que você vive. Isso é influência do meio que você está habituado a estar. Quando eu era adolescente, a minha mãe virava para mim e falava assim, caramba, você está falando igualzinho fulano. De tanto que você anda com ela, você pegou as características daquela pessoa. Isso acontece não só na adolescência, isso acontece no nosso dia a dia, acontece na nossa vida. Porque no ambiente que nós estamos, nós somos influenciados, nós pegamos algumas características. Você vê aqueles casais, né, que já estão casados há muito tempo, eles falam igual, eles pensam igual, eles andam, às vezes, combinam sem perceber. Então, existe uma influência. E esse ambiente, ele traz essa construção. E durante a construção da nossa identidade, sofremos essa influência na família, na escola, nas mídias, nas amizades. As pessoas que têm mania de dizer que sou forte, não sofro influência, não é questão de ser forte ou não. A questão é a nossa identidade, é resultado das interações desses ambientes.
E na nossa atualidade, nós vivemos um momento onde estão tentando roubar a nossa identidade. Estão tentando roubar quem nós somos. Estão tentando roubar quem você é. E em Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Somos filhos, mas quando falamos em influência de elementos externos, sofremos uma pressão muito grande para deixarmos de lado essa identidade. Primeiro, nós descobrimos quem nós somos. Nós entendemos as nossas características, entendemos os nossos temperamentos, sabemos que somos influenciados pelo meio, e agora nós entendemos que estão tentando roubar a nossa identidade. E qual é essa identidade? A identidade de filho de Deus. A identidade de ser filho. E quando a gente olha, e eu falo sobre roubar a identidade, começa na escola. Na escola, enfrentamos um ambiente que tentam desconstruir a nossa visão. Desconstruir a visão das crianças, onde ela escolhe, hoje se pregam, escolhe o que você quer ser. Você pode ser o que você quiser. Onde as crianças não têm mais limite, onde a voz dela é mais importante e reina sobre uma casa do que os seus pais, que precisam educar, ensinar, direcionar. Ela é só uma criança. Claro que ela tem a sua construção da sua personalidade, mas se você não direcionar, se você não disser ou orientar essa criança, dizer que ela escolhe o que quer ser, como que ela vai se construir? Com as influências externas. E a escola, muitas das vezes, ela tenta roubar a identidade da criança. Ela tenta pregar que ela precisa ser autônoma ali naquele momento, tem poder de decisão, tem poder de escolha. Na fase da infância, da primeira infância, no primeiro estágio, a criança não tem nem noção de espaço. Ela não tem visão de finitude de vida. Ela não consegue construir e ter um olhar futuro. Como que ela vai escolher? Como que ela vai decidir aquilo que ela quer ser? Passamos para a escola, ensino médio, várias dificuldades, a construção e reforço da sua identidade. Nós enfrentamos um ambiente onde descobrindo a nossa visão, desconstruindo a nossa visão e reforçando aquilo que nós desejamos ser. É aquela pressão de que o que você vai ser quando crescer? Ser o que você quiser. Você tem um mundo lá fora. Porém, com que base você está olhando esse mundo? Com que olhar? Com que ótica? Sabe quando você vai num oftalmo e botam aquelas lentes? Qual é a lente que você está vendo no seu futuro? E lá, eles tentam resgatar ou tirar, mudar a lente que você é muito pregado na igreja e transformar aquela lente onde tudo é normal, tudo é aceitável, tudo pode, mas nem tudo é lícito. E chegamos na universidade que a nossa identidade também está tentando ser roubada. Te faz questionar quem você é, porque você está nesse mundo. Isso é normal. A universidade, ela foi feita para ela construir pensamentos críticos. Isso é bom. Você precisa ser crítico. Você precisa entender. Você precisa conhecer. Mas como o ambiente te influencia, como você está influenciando esse ambiente? Você só está aderindo a essas informações e deixando desconstruir toda a sua identidade que você trouxe do seu conhecimento, do seu relacionamento com Deus, e deixando de ser desconstruído por ideias filosóficas e sociológicas? Os nossos valores, eles estão, se você olhar para o mundo, você vê que os valores estão totalmente invertidos. E é nesses valores invertidos que eles tentam roubar a nossa identidade, falando que você tem que ser dessa forma, onde o amor é volátil, amor líquido. É um amor que vale para qualquer coisa. Você pode ser um bicho, uma árvore. Você pode ser o que você quiser. E a nossa identidade, ela vai se perdendo com o passar do tempo,
com o passar do seu relacionamento. E com um discurso de liberdade, você pode ser o que você quiser. Estamos vivendo uma fase não só de transformação de ideologias, mas também de concepção de mundo. Como vemos esse mundo, na busca desenfreada de ser aceito, nós negociamos nossas crenças, evitamos nos posicionar, às vezes por medo, por falta de conhecimento. E é esses ambientes que nós estamos enfrentando que estão tentando roubar a nossa identidade de filho. Por quê? Porque eu preciso pertencer àquele ambiente. Eu sou social. Eu preciso estar em um grupo. A nossa carne anseia por um grupo social. Porém, esse grupo, eu preciso me despir de mim mesmo para viver aquele grupo. E assim você perde sua identidade. Assim você perde aquilo que Deus te chamou para servir. E chega num ambiente profissional que também tentam roubar a nossa integridade, porque vale tudo por poder, vale tudo por dinheiro, vale tudo, vale realmente tudo. Os seus princípios vale pelo sucesso profissional. O mundo, ele prega tanto amor, companheirismo, você vê em rótulos, em propósitos empresariais, valores empresariais. Mas quando você chega, muitas das vezes, você enxerga o mundo totalmente competitivo, onde você precisa, ao mesmo tempo que você está trabalhando com a pessoa, você precisa superar aquela pessoa. E o ambiente profissional, ele te influencia na forma como você está lidando até com a sua família. Tantas pessoas sofrem tantas pressões no seu trabalho, que chega em casa, desconta tudo na sua família, não consegue lidar com as emoções que ali estão, acaba trazendo consigo as dificuldades de viver aquele ambiente e impacta diretamente na sua casa. Eu sempre falo na célula, no meu antigo emprego, eu trabalhava no RH, né? Sempre trabalhei. E naquele momento, quando eu fui efetivada na Rio Quality, era um ambiente onde a gente tinha pessoas de diferentes religiões. Nós tínhamos um bandista, católica, espírita, kardecista. E eu era a única evangélica naquela sala. E a menina que tinha uma outra religião chegou para mim e falou assim: Valesca, eu entrei aqui, eu nem xingava. Com o passar do tempo, agora eu xingo mais que as meninas. O meu marido reclama comigo, porque eu nunca fui assim. Mas esse ambiente aqui do trabalho, ele me mudou. Ele me deixou assim. E daqui a pouco você vai ficar assim. Eu já repreendi, em nome de Jesus. Aí eu falei assim: não, eu não sou igual a você. Eu não sou da mesma forma. E a minha identidade, ela não pode ser roubada neste lugar. A minha identidade, ela tem que prevalecer nesse lugar. Eu preciso ser a diferença para ela ver que não sou igual a todas. E com o passar do tempo, eu não xingava, eu não mentia. Eu lidava com as pessoas de forma diferente. Chegou ela, aí chegou um belo dia, um gestor lá para perguntar alguma coisa. Aí ela virou para ele e falou assim: olha só, se você for perguntar qualquer coisa sobre o RH, pergunta para a Valesca, porque eu tenho certeza que ela não mente. Eu tenho certeza que ela vai te falar a verdade. E eu me tornei referência para ela, não só na questão da linguagem, mas também na questão de posicionamento. Aquele ambiente, ele estava tentando roubar a minha identidade. Aquele ambiente estava tentando roubar quem eu era. E eu sofri a influência daquele lugar. Mas eu fui transformada por aquele lugar. Eu fui transformando aquele lugar. E em relação desses ambientes, nós também temos nossos amigos. E na igreja, lá na célula a gente teve uma experiência que uma das meninas, ela falou assim: olha, eu vivi essa influência e eu percebi que aqueles amigos, eles exploravam a minha raiva, a dificuldade de lidar com os sentimentos. E quando eu comecei a mudar o meu posicionamento, eu vi que eu estava realmente sendo transformada, porque Deus estava me mudando. E aqueles amigos que antes exaltavam aquilo que eu tinha de mais difícil de lidar, eu aprendi e fui mudada. E eu fui influenciando eles. E para
E restaurando a nossa identidade, nós precisamos restaurar a nossa identidade nessa manhã. Nós precisamos restaurar a nossa identidade de filhos. Em Colossenses 3, 1, 4 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo e nascemos novamente. Esse nascer novamente não é só no externo. Todo domingo eu tenho que estar na igreja, toda quarta eu preciso estar na igreja. Não. Esse nascer de novo, ele precisa ser interno. Ele precisa ser de dentro para fora. Mas Valês, que é tão difícil, realmente é difícil. É difícil mudar hábitos, é difícil mudar a nossa visão de mundo, é difícil ter esse olhar. Mas essa manhã, Deus, Ele quer restaurar a sua visão. Ele quer te mudar de dentro para fora. Ele quer te mostrar que mesmo com as dificuldades que você enfrenta, com a personalidade que você tem, com os seus elementos internos, as pressões externas, que você vai continuar vivendo, que você vai continuar nesse ambiente, Ele diz que Ele vai estar contigo. E um grande exemplo de pessoa que foi transformada através do Espírito Santo foi Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, que na sua primeira vez na Bíblia, ele estava no apedrejamento de Estevão. E depois nós conhecemos a história de Paulo. O quanto Paulo foi transformado, o quanto ele influenciou vidas, o quanto ele mudou a realidade das pessoas, o quanto ele foi usado por Deus. E em 1 Coríntios 9, 26, 27 diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo, aqui nesse versículo em 1 Coríntios 9, 26, 27, ele nos mostra que não é fácil. Ele precisa esmurrar o seu corpo para viver aquilo que Deus chamou ele para fazer. É uma corrida, mas com um destino, que é Cristo, que é a vida em santidade, que é viver com Deus. E que hoje nós temos dificuldade em nos submeter por orgulho, vaidade, medo. Queremos ser donos das nossas próprias decisões, mas Cristo vem e nos fala em Provérbios 29 e 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, através da nossa entrega, através da nossa renúncia, nós conseguimos ser transformados, conseguimos ser restaurados e restaurar a nossa identidade. E que nesse momento, eu gostaria que você ficasse de pé e fechasse seus olhos, que é uma manhã de restauração, uma manhã de mudança, uma manhã de identificação de identidade. Senhor, que nessa manhã o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor venha restaurar a nossa identidade, Pai. Deus, nós enfrentamos tantas dificuldades no nosso dia a dia, nós enfrentamos tantas pressões externas, pressões, Senhor, que tentam roubar a nossa identidade, a nossa intimidade contigo. Mas nessa manhã nós vamos ser restaurados, nós vamos ser mudados por Ti, Pai, pois nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos humilhamos na Sua presença, Pai, pois precisamos de Ti. Sozinhos, na força do nosso braço, nós não conseguimos. Com a força do nosso braço, nós não conseguimos vencer, Pai. E nós entregamos, Senhor, o nosso coração em Tuas mãos. Nós nos rendemos à Tua vontade. Nós nos rendemos ao Teu querer, Pai. Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão daquilo que eu tenho, Pai, para viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu sei, Deus, que nós somos pessoas diferentes, lutas diferentes. Nós lidamos com situações diferentes, Pai. Mas todos nós temos o Espírito Santo de Deus por nós. E através do Espírito, nós temos força.
Através do Espírito nós somos transformados. Através do Espírito nós mudamos. Ah, Senhor, pode não ser agora, mas com cada entrega, a cada momento, a cada oração, a cada leitura da palavra, que essa mudança, ela venha a ser efetiva em nossas vidas, na nossa visão, no nosso posicionamento, no nosso olhar como nós somos, pois nós temos um mundo lá fora para alcançar. Nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para ser filhos, mas para impactar essa geração, para auxiliar o resgate da identidade daqueles que foi roubado, Pai. E que hoje nós assumimos o nosso papel, nós assumimos o nosso papel de filho, daqueles que vão alcançar vidas, que vão impactar essas pessoas, que através da nossa vida, aquelas pessoas venham ser alcançadas e transformadas, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida,